Glórias, honras e louvores sejam dados ao Senhor. Eu quero falar hoje sobre os 3 princípios do reino. Existem princípios do reino de Deus, princípios espirituais que nos trarão resultados, nos trarão recompensas. A recompensa de viver o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Gálatas capítulo 3. Depois a gente vai ao capítulo 4 também. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 6: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Estamos no capítulo 3, vamos ao capítulo 4. Diz assim o versículo 1: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Espírito do Deus vivo, estamos aqui para sermos instrumento da tua misericórdia, graça e amor. Use-nos, inspire-nos, revela-nos a tua palavra, ilumine-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eis aqui o teu servo, e eu me escondo atrás da tua cruz, para que a tua luz brilhe no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre os 3 princípios do reino. Veremos 3 princípios que vão nos trazer a presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as situações que enfrentarmos. Verdade é que vivemos num mundo que sofre de uma grande crise de confiança. No mundo ninguém ama mais ninguém. No mundo ninguém quer mais saber de ninguém. As pessoas se traem, as pessoas se matam, as pessoas são ingratas, parricidas, profanas. Por quê? Porque a confiança já não existe mais. Já não existe a certeza de que alguém anda segundo os preceitos e ditames da palavra de Deus. Mas o primeiro texto que lemos diz que creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu e você devemos ser homens e mulheres de justiça. A justiça de Deus que se manifesta pela crença na palavra do Senhor. A justiça de Deus que se revela nos nossos atos e nas nossas atitudes. Abraão creu, e eu entendo que quem crê obedece, quem crê age, quem crê tem ações e atitudes condizentes com aquilo que crê. Nós não podemos dizer uma coisa e vivermos outra. Nós não podemos dizer que cremos na palavra do Senhor se negamos esta mesma palavra com as nossas atitudes. Diz o texto que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado como justiça. E aqueles que são filhos
filhos de Abraão na fé receberão, aleluias, a graça de receber as mesmas coisas que ele recebeu. Bem, para que alguém receba algo de alguém, é necessário que esse alguém que crê que vai receber, creia também que quem está doando algo tem para doar. É o que o autor aos Hebreus fala. É necessário que aqueles que creem em Deus se aproximem dele, crendo que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ora, se eu busco a Deus, se o Senhor Deus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu tenho que crer que ele é capaz de fazer aquilo que nos prometeu, aquilo que me prometeu. Se eu não acredito, eu não busco. Se eu não busco, eu não recebo. Porque existe a lei espiritual que diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Ora, se estou buscando no Senhor, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu busco me será concedido. Se eu tenho essa certeza que aquilo que eu busco me será concedido, eu preciso continuar agindo, vivendo e crendo, como se ele estivesse a ponto de me entregar aquilo que tenho buscado. Porque o mundo, como dito, vive uma crise de confiança. Mas aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que não pode mentir, é o meu Senhor, é o seu Senhor, e Ele está aqui para transformar a minha, para transformar a sua história e mostrar que a justiça de Deus se manifesta na terra entre os homens. Aleluias! O capítulo 4 nos mostra que nós somos herdeiros. E eu quero falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre herdeiros e sucessores. Mas o fato é que mesmo que sejamos herdeiros, se formos como meninos, não receberemos a herança que é nossa por direito. Porque herança não se dá para menino. Herança não se dá para criança. Se você tem um filho de 5 anos, você não deve entregar o cartão de crédito sem limite nas mãos dele. Se você tem um filho de 5 anos, você não deve dar a chave do seu automóvel nas mãos dele. Se você tem um filho de 5 anos, você não deve permitir que essa criança se case, porque ainda é menino. Então existem coisas, meus irmãos, que eu preciso entender, que preciso amadurecer para receber. Falávamos aqui agora há pouco sobre isso, na nossa escola dominical. Ora, Deus não vai liberar algo para mim e para você, enquanto nós não provarmos a nós mesmos e também a Ele que estamos aptos para receber. E como é que essa provação vem? Através das lutas que enfrentamos, através dos louvores que recebemos, através das tentações que somos obrigados a suportar e a vencer. Então, o Senhor, o nosso Deus, é Deus que nos prepara em todo o tempo. Mas ainda que estejamos como que meninos sem direito a uma herança, Ele não nos deixa só. Ele nos coloca sob a direção, sob o conselho de tutores e curadores. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, e discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. Aquele que é homem, aquele que é amadurecido, prova a sua maturidade quando deixa as coisas de menino. Então,
A crise de confiança que o mundo vive configura-se também uma crise de maturidade. Porque somente meninos imaturos têm duas palavras. Somente meninos imaturos falam uma coisa aqui e daqui a pouco falam outra diferente. Somente meninos imaturos não cumprem com a sua palavra. Aqueles que alcançaram o estágio de maturidade têm por definição o compromisso com a sua palavra e o compromisso com o Deus da palavra. Aleluias! Mas pastor, quais são os princípios do reino? O primeiro princípio do reino é a autoridade. Veja o que diz 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos entender, como homens maduros, como mulheres de Deus maduras, que a autoridade é completamente diferente de autoritarismo. O autoritarismo vem das minhas vontades, dos meus caprichos e dos meus desejos, ou seja, tudo deve ser feito da maneira que eu quero que seja feito. Tudo deve acontecer da maneira que eu espero que aconteça. Se assim não for, eu bato o pé, eu faço birra, eu faço biquinho, eu arrumo um problema dentro da igreja e faço com que as minhas lideranças tenham que desperdiçar energia em resolver problemas que eu poderia ter evitado. Isso é autoritarismo. Eu quero que a minha vontade e os meus desejos sejam cumpridos, sejam observados. Diferentemente da autoridade, o autoritarismo fala sobre o eu, a autoridade fala sobre o nós. A autoridade vem dos nossos frutos, vem das nossas ações e da nossa natureza. Aquele que é uma autoridade espiritual, aquele que tem autoridade, não precisa provar que é. Se você que é autoridade precisa provar que é uma autoridade, é porque com certeza você não é. A autoridade não precisa de provas, porque, como disse, ela vem das suas ações, dos seus frutos e da sua natureza. Fala-se sobre uma fábula em que fizeram um campeonato entre o país das selvas, das savanas africanas e dos desertos, onde um guepardo deveria concorrer com as hienas. Uma hiena, ela atinge 64 km por hora de velocidade. Um guepardo atinge 120 km por hora. Em tese, o ser humano corre 65, mas na verdade, quem mais rápido correu 40 km por hora, 45 km por hora. E todos perfilaram-se para o tiro de largada. O estádio, digamos assim, onde aconteceria aquela competição, estava cheio de animais, da fauna e da flora, ou melhor dizendo, da fauna, tanto do deserto, quanto das savanas africanas, quanto das selvas, todos querendo saber quem era o mais rápido dos animais. E o juiz da prova se surpreendeu quando todos já perfilados aguardavam o tiro de largada e o guepardo continuava na posição em que se encontrava. Ele simplesmente se recusava a ir para a linha de largada, até que o juiz daquela prova, vamos dizer que fosse
sei lá, tartaruga, vira para o guepardo e diz: ei, você não vai competir. E o guepardo diz: existem competições que são verdadeiras humilhações. Eu sou o animal mais rápido que existe. Não preciso provar isso para ninguém. Se você é alguém de autoridade, você não precisa provar a sua autoridade para ninguém. Você não precisa mostrar que você é uma autoridade. Você não precisa brigar para demonstrar a sua autoridade, ou gritar, ou falar alto. Porque na verdade, a maior autoridade do reino de Deus é aquele que serve. E é no teu serviço aos teus irmãos que você vai comprovar a sua autoridade por meio dos seus frutos, das suas ações, das suas atitudes. Ali sim você demonstra a sua autoridade. Segundo princípio do reino encontra-se em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 17. Diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará também os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O segundo princípio do reino é a continuidade. Queridos, Deus é um Deus geracional. Deus trabalha através de gerações. Deus é um Deus de continuidade. Ninguém é maior do que a obra que Deus está realizando através das gerações. A minha geração vai passar, a sua geração vai passar, como diversas outras gerações passaram. E a obra de Deus permanece para sempre. A obra de Deus na vida das pessoas permanece para sempre. Então precisamos entender que Deus é um Deus de continuidade. Paulo aqui estava treinando ao seu filho na fé, Timóteo. Estou mandando Timóteo para ir. Anda como eu andei, ensina o que eu ensinei, fala o que eu falo. Queridos, Deus quer usar a mim e a você para deixarmos um legado aos nossos filhos na fé. Mais importante, aleluia, do que dinheiro, mais importante do que herança, é o legado. Porque a herança é aquilo que eu deixo para você. O legado é aquilo que eu deixo em você. E aquilo que eu deixo para você, você pode perder, você pode gastar irresponsavelmente, você pode multiplicar, mas ainda assim, alguém pode vir e tomar aquilo de você. Aquilo que eu deixo em você, ninguém pode tirar. Por isso que nós pais precisamos nos preocupar não em deixar dinheiro aos nossos filhos. Precisamos nos preocupar em deixar valores aos nossos filhos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Elias. Elias, o profeta do fogo. Elias orava e fogo descia dos céus. Elias fazia N sinais, prodígios e maravilhas, segundo a palavra de Deus. Mas chega um momento em que Elias é chamado por Deus a gerar um legado na vida de alguém. É interessante notar que Elias, antes de Eliseu aparecer na história, tinha um moço, tinha um servo, tinha um filho na fé. Esse filho na fé foi aquele que estava no alto do monte com Elias, quando ele profetiza, e 7 vezes aquele jovem vai até
o alto do monte para olhar se havia algum sinal de chuva. E ao final da 7ª vez, aparece o sinal de chuva. Você conhece a história. Mas quando Elias é ameaçado pela satânica Jezabel, Elias foge para o deserto. E quando foge para o deserto, ele deixa esse moço pelo caminho. Diferentemente de Eliseu, que quando Elias estava para ser assunto aos céus, ele disse: eu vou a Betel, eu vou contigo. Eu vou a Gigal, eu vou contigo. Eu vou a Belém, eu vou contigo. Elias estava revendo cada uma das fases de seu ministério. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Mas ali houve a disposição de Eliseu em dizer: o Senhor pode ir para onde o Senhor for, eu não te abandono. Um filho na fé entende a autoridade espiritual de seu pai na fé. Um filho na fé entende que Deus quer usá-lo para dar continuidade e vai aonde esse pai for. Esse é o princípio do reino. Veja os discípulos de Cristo. Eles erraram e falharam, sim, porque quando Jesus mais precisou deles, todos fugiram. Só ficou um, João, o apóstolo do amor. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor Jesus, por mais 40 dias depois da sua morte e ressurreição, fica ensinando aqueles discípulos e falando a eles as coisas concernentes ao reino. E exatamente depois daqueles 40 dias de doutorado, de intensidade nos ensinamentos, aqueles homens estavam prontos para dar continuidade à obra que Cristo deixara aqui na terra, o seu legado aqui na terra. Tanto é que chegaram a morrer por esse Jesus. Então, todos nós estamos realizando obras na vida de pessoas para que esta obra seja dada continuidade. Voltando a Elias, ele unge Eliseu, profeta, em seu lugar, mas ele não unge a Jeú, rei de Israel, e a Ninsi, rei da Síria, como Deus havia falado. Quem unge a esses dois reis é Eliseu, mostrando que nós fazemos uma obra hoje que vai ser continuada por nossos filhos espirituais e pelos filhos dos nossos filhos espirituais. Precisamos entender o princípio da autoridade e da continuidade no reino de Deus. Falei para você sobre herdeiros e sucessores. O Senhor Deus não está preocupado em buscando herdeiros. As maiores empresas do mundo, muitas das maiores empresas do mundo, quebraram porque passaram a ser administradas pelos seus herdeiros. E o herdeiro não pagou o preço daquela obra que se iniciou. O herdeiro não pagou o preço de fazer aquela empresa crescer. O herdeiro não pagou o preço de ver aquela empresa, aquela igreja, o que quer que seja, se desenvolver. E é exatamente por isso que, após a morte do fundador, na maioria das vezes, a segunda ou a terceira geração acabou com tudo. Deus não se preocupa com herdeiros. Deus não está buscando herdeiros. Deus está buscando sucessores. Porque sucessores vão dar continuidade a uma obra. Sucessores vão pegar aquele legado que receberam dos seus antecessores e vão levar além. Foi exatamente aquilo que aconteceu com Josué. Josué levou a obra que Moisés iniciara além. O sucessor pega aquilo que recebeu e, como honra por aquilo que recebeu de seu antecessor, leva aquilo a um nível nunca antes imaginado. Costumamos dizer
que sucesso sem sucessor é fracasso. Todo sucesso que não há um sucessor é, na verdade, um fracasso. Por quê? Porque se a pessoa que gerou aquilo ali morrer, a tendência é aquilo que foi gerado morrer junto com aquela pessoa. Por quê? Porque o sucessor não foi preparado. O sucessor não foi preparado. Então que não cometamos este erro. Terceiro princípio, fé comum. Olha aí o que diz Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Fé comum. Querido, qualquer pensamento diferente em uma obra ou organização é a semente da divisão. Eu e você, se não formos instruídos, andarmos seguindo as mesmas pegadas, teremos um sério e grave problema. Qual? Dividir aquilo que construímos juntos. Foi exatamente o que o filho pródigo quis fazer. Dividir aquilo que seu pai houvera construído. Querido, que nós não nos dividamos. Foi aquilo que Jesus disse aos discípulos: e todos saberão que eu enviei a vocês, se vocês amarem uns aos outros. Nós não podemos ter a ambição de querer a primazia acima de tudo ou de qualquer outra pessoa. A nossa fé tem que ser comum. Devemos andar nas mesmas pegadas. Devemos ter unidade no agir, no falar e no sentir. Precisamos reconhecer que a autoridade, continuidade e a fé comum vai levar o nosso ministério muito mais além do que nós pensamos. Vai levar a nossa família muito mais além do que pensamos. Vai levar todos os nossos planos, sonhos e projetos muito mais além do que aquilo que pensamos. Eu te desafio nesta manhã a pensar na seguinte questão: você reconhece a autoridade espiritual que está sobre a sua vida? Se você reconhece, você tem dado continuidade àquilo que essa autoridade espiritual te ensina? Você tem uma fé comum com a autoridade espiritual que está constituída sobre você? Eu reconheço minha autoridade, eu dou continuidade ao que me é ensinado, e eu tenho uma fé comum com ela. É um desafio. Responda para você mesmo. Se isso não acontece, busque a Deus em oração para que passe a acontecer. Busque a Deus em oração. Que sejamos um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Curve a sua fronte. Pai, em nome de Jesus,